Então, a gente vai começar, são duas experiências. Na realidade, a proposta aqui é bem mais colaborativa, eu imagino, entre nós do que ontem, porque aqui, imagina, claro, parabéns. Tanto eu quanto o outro colega vamos apresentar uma experiência do que a gente tem nos tribunais, mas seria muito interessante que, na medida em que a gente vai apresentando, vocês possam também interferir no sentido de dizer, tanto perguntas como a própria experiência que vocês têm. Porque a ideia aqui não é fazer uma apresentação dizendo, olha, como a gente consegue, que coisa boa que a gente está conseguindo. Ao contrário, é mostrar quais são as dificuldades que a gente tem e como a gente está tentando se organizar com isso. Porque eu acho que, mais ou menos, é essa a ideia do encontro, da gente justamente dividir as experiências para conseguir superar as nossas dificuldades. A proposta era mostrar uma experiência, poderia ter trazido aqui um exemplo de auditoria, de fiscalização que a gente tenha feito, mas a gente achou mais interessante trazer a experiência com relação às escolhas primeiras do que vai ser fiscalizado. Então, ontem a gente começou a falar, nas ISAIs a gente mencionou a questão dos conceitos, e ontem, na discussão à tarde, eu até fiquei, às vezes, um pouco confusa, porque, às vezes, a gente usa a mesma terminologia para significados diferentes. Então, às vezes, falando ali de objeto ou de amostra, eu mesma fiquei bastante confusa, depois queria até perguntar, e eu acho que agora é uma oportunidade da gente fazer esse tipo de esclarecimento até, entre o que um tribunal entende sobre objeto, sobre amostra, ou sobre escopo. E o que a gente vai mostrar aqui é o processo que a gente fez ao longo dos últimos anos para escolher os objetos que o tribunal, com os quais o tribunal vai trabalhar. Se a gente tentar lembrar da apresentação de ontem, do que as normas falam com relação ao processo de planejamento, e a norma fala que é um processo iterativo, e a gente vai ver que isso tem vários níveis. Então, do ponto de vista do tribunal, ou seja, da instituição de fiscalização, existe um momento primeiro do planejamento que é decidir quais são os objetos de fiscalização. Até teve ontem um colega, eu não me lembro exatamente de qual tribunal, que falou sobre a seleção das entidades. Né? Então, eram dois momentos, digamos. Inicialmente, selecionar quais as entidades seriam fiscalizadas. Eu não sei se o colega está aqui. Primeiro, selecionar as entidades e, posteriormente, então, a partir das entidades selecionadas, selecionar qual é o objeto em cada entidade. Então, nós, no Tribunal do Paraná, a gente faz um pouco diferente. Na verdade, primeiro a gente seleciona os objetos. E depois, selecionados os objetos, a gente seleciona em quais entidades a gente vai avaliar esse objeto. Mas eu vou contar para vocês como é que isso tudo começou. Inicialmente, como é que a gente sempre teve um plano de fiscalização desde 2006. Eu acredito que a maioria dos tribunais tem esse plano. Mas como é que ele funcionava até 2015? Cada unidade de fiscalização, e isso também, todos os tribunais são estruturados assim, era demandado por uma diretoria geral de quais eram as fiscalizações que pretendia fazer no ano seguinte. Essas unidades encaminhavam as suas propostas, e isso era tudo colocado numa planilha do Excel, sem nenhuma avaliação. Eventualmente, se um copiasse do outro e fosse exatamente as mesmas coisas, ia tudo para a planilha Excel, e ficava daquele jeito. Então, e a gente brinca que isso, na verdade, não era um tribunal, eram vários mini-tribunais. Eu não sei se isso
parece ser uma realidade, mas, às vezes, das coisas que a gente conversa, isso acontece muito frequentemente em tribunais. Né? Então, existem grupos, equipes, unidades de fiscalização, cada uma trabalhando de forma praticamente isolada quando se pensa em auditoria. E, até 2015, era assim que funcionava para nós no tribunal. Então, nós tínhamos um plano, porém, esse plano era simplesmente uma somatória de desejos ou de intenções do que seria fiscalizado. O planejamento, então, era completamente pulverizado. A prioridade eram fiscalizações de conformidade e a posteriori, né? Ou seja, a gente olhar lá os esqueletos, né? Os defuntos. Impressionantemente, o nível de execução do planejamento era baixíssimo. É de se pensar, bom, se cada unidade ou cada equipe disse aquilo que vai fiscalizar, bom, então vai mesmo, né? Não. Porque, no final das contas, as equipes eram consumidas pelos processos. Então, se imaginava que no ano seguinte ia conseguir fazer tal e tal auditoria, e, no fim das contas, se fazia 20% daquilo que havia sido proposto. E, claro, que isso gerava o quê? Temas e áreas na penumbra. Então, várias coisas eram feitas quase que, não repetidas propriamente, mas com muita sobreposição, e alguns temas que eram importantíssimos, ninguém tocava. Quando que o tribunal atuava? Quando saía alguma coisa na mídia, quando era provocado por uma denúncia, quando já vinha algum escândalo, daí o tribunal ia olhar. Mas não tinha feito uma análise prévia, por exemplo, sobre os riscos dessas situações acontecerem. Então, essa era a nossa realidade. Eu não sei se alguém se identifica com alguma das coisas que eu falei aqui. Algumas cabecinhas fazendo assim. E aí, como é que começou uma mudança na forma de escolha dos objetos? Começou com um projeto piloto, reunindo cerca de 30 pessoas, 30 técnicos, de diferentes unidades, fazendo a seguinte proposta: vamos fazer uma fiscalização. Vamos fazer uma fiscalização que adote ou busque adotar as normas. No nosso caso, a gente tem normas próprias do tribunal. A gente ainda trabalha com essas normas. São muito similares com a NBASP. Mas a ideia foi, então, vamos fazer uma fiscalização em que a gente coloque na prática o que diz a norma. Como é que começou essa fiscalização? Fazendo um nivelamento, porque, claro, por mais que os técnicos tenham preparo, tenham uma capacitação, cada um tem um entendimento do que é a norma, ou de como se faz fiscalização, e esse nivelamento foi fundamental para criar um espírito, inclusive de equipe. Essa fiscalização se deu na área da educação infantil, fiscalizando a Meta 1, que é uma parte da Meta 1, que são as crianças de 4 a 5 anos estarem na pré-escola. Eu sei que muitos tribunais também se movimentaram para fazer uma fiscalização nessa área. E, a partir daí, o planejamento entrou na conversa do tribunal. Vocês lembram que eu falei ontem, né, sobre o planejamento, que o planejamento de uma fiscalização era saber que dia eu ia viajar, né, e com quem. Aí começou a mudar o que é planejamento. 2015. Em 2016, aconteceu uma coisa muito importante, que foi criada a Coordenadoria Geral de Fiscalização, que, para muitos tribunais, é a Secretaria-Geral de Controle, são esses os nomes. Quando eu falei para vocês que cada unidade fazia a sua proposta do que ia fiscalizar, como é que funcionava isso? Não existia
um órgão, uma unidade que coordenasse, de fato, as ações, as atividades de cada uma das coordenadorias. Pode parecer incrível isso, mas, definitivamente, isso era uma coisa solta. Existia um coordenador geral, mas ele era uma pessoa. Ele mal sabia o que estava acontecendo nas unidades, porque até é inviável, né, uma pessoa conseguir coordenar o trabalho de 300 pessoas. Então, a partir de 2016, foi realmente colocado no regimento interno a existência dessa coordenadoria geral. A partir disto, o planejamento de 2016, então, foi feito por esta coordenadoria geral. Claro que nas mudanças é um pouco natural acontecer assim. Tem que mudar. Tem que mudar? Então, vamos acabar com tudo que está aqui, vamos começar tudo do zero. Foi mais ou menos isso. Se até 2015 se solicitava para as unidades e para as equipes, o que vocês imaginam fazendo para o próximo ano? Aqui, em 2016, ninguém perguntou nada para ninguém. Por isso que eu estou falando, a gente não vai fazer propaganda aqui da solução, não. A gente vai apontar os problemas mesmo para que vocês possam até se identificar e a gente poder discutir depois sobre que soluções a gente toma para fazer isso, né? Então, em 2016, um grupo de 3 pessoas, praticamente, construiu um plano do que seria feito por todas as unidades no ano seguinte. Esse plano teve avanços, sem dúvida. Já não era mais só uma questão de conformidade, já foram incluídas fiscalizações operacionais, uma preocupação grande com a fiscalização concomitante. Aí foram estabelecidas metas. Também, cada tribunal tem uma realidade, mas lá no Paraná nós temos 399 municípios. Até 2015, a gente fazia, por ano, mais ou menos auditorias in loco em cerca de 20 municípios. Fazendo, em 2015, um levantamento dos últimos 5 anos, o tribunal tinha estado presente em, no máximo, 50 municípios. Quer dizer, existia uma montanha de municípios que jamais tinham percebido a fiscalização. Não é que eles nunca tinham sido fiscalizados, porque, evidentemente, existe prestação de contas, existe alguma fiscalização remota. Então, em alguma medida, eles tinham sido fiscalizados. Mas não existia uma percepção dessa fiscalização, que, logicamente, é bastante evidente quando você faz uma visita, né? E aí, nesse momento, em 2016, se colocou uma meta que, em 4 anos, ou seja, correspondente a uma gestão, pelo menos uma fiscalização in loco, uma auditoria in loco, cada município receberia. Então, a cada ano de plano, independente de serem, no mínimo, 100 municípios seriam fiscalizados. 100 municípios inéditos, obviamente, porque daí já no segundo ano não dava para repetir aquele 100, tinha que ser outro 100. Né? Então, foram estabelecidas essas metas. E aí, surpreendentemente, o nível de execução do planejamento, o grau de execução do planejamento foi altíssimo. Então, mais de 90% do que foi planejado foi executado. Nesse momento, em 2016, dentro desse plano, existiam 5 áreas temáticas, né? Vocês vão ver que, aos poucos, isso vai se ampliando. E aqui fica muito claro que o planejamento entrou no centro da preocupação do modo de fazer fiscalização. Aí, em 2017, já houve mais uma mudança. Bom, então,
agora já existe uma forma de planejar que considera uma fiscalização concomitante, considera temas e fiscalizações operacionais. Bom, então, agora a gente vai voltar a perguntar para as unidades sugestões sobre o que fiscalizar. Mas isso vai ter um filtro. Então, ao invés de cada unidade ou cada equipe encaminhar o seu projeto para o ano que vem, se reúne um grupo maior e essa análise é feita para ver essa proposta. Nesse plano, então, a gente incluiu, além de auditorias, monitoramentos, foram mais áreas temáticas, as metas continuaram, e mais também o grau de execução em 2017 também foi alto. 2018, houve mais uma mudança. O nosso plano não tinha mais só auditoria e monitoramento, mas sim todos os tipos de fiscalização. Então, também acompanhamentos que, para o nosso tribunal, aí eu não sei cada tribunal, mas é muito similar a uma auditoria, mas preferencialmente remoto e, especialmente, ações que evitem danos ou que evitem, está muito ligada a atos de gestão. Então, essa fiscalização de editais de licitação, que a maioria dos tribunais hoje em dia faz, né, uma fiscalização mais concomitante. Uma ênfase muito grande na complementariedade das fiscalizações, porque, às vezes, a gente percebe o seguinte, na área de saúde, por exemplo, tem uma equipe fazendo uma auditoria operacional, verificando os resultados de um determinado programa. E aí existe uma outra auditoria. Agora, é lógico, para executar esse programa, são necessários atos administrativos. É necessária a contratação de N coisas, sejam serviços, sejam bens. E, muitas vezes, vamos dizer, as licitações ou os contratos desses programas estavam sendo fiscalizados por uma outra unidade. Ou seja, não havia uma complementariedade. No final das contas, às vezes surgiam processos que tratavam praticamente da mesma coisa, mas que vinham a partir de ações de fiscalização diversas, né? E aí, no processo, é que tinha que começar a resolver isso. Então, foi muito forte, nesse momento, a preocupação de evitar isso, de evitar o retrabalho. Então, aí, bem explícito o foco na integração e na padronização. Mas, se vocês olharem até agora, qual era o problema? O problema gravíssimo, que, em todas as vezes que a gente se reunia para fazer o plano, isso era levantado por todos da equipe. A gente está escolhendo o que vai fazer no próximo ano com base em quê? Em achismo? Em quê? Cada um chuta o que acha que é importante? Cada um diz que acha que, para o ano que vem, é isto que deve ser feito a partir do quê? Claro que a gente tem dados, a gente tem sistemas, como todos os tribunais, faz uma análise sobre os gastos, então, quais são os municípios que têm algumas estatísticas, mas será que é só isso? Será que é só materialidade? E aí, nesse ano de 2018, para fazer o plano para o próximo ano, foi desenvolvida uma metodologia, que é o que eu vou mostrar agora. Qual foi a preocupação agora? Então, uma metodologia clara e objetiva para escolher os temas, de forma que isto possa, inclusive, ser publicado. Ou seja, o plano do que o tribunal vai fazer para o ano que vem, ele tem uma origem, ele tem uma justificativa. Ele foi feito a partir de uma avaliação de riscos. A gente tem algumas etapas. Então, vai ser feito com base em levantamentos, considerando os riscos, um planejamento antecipado, ou seja, ele vai ser aprovado este ano, de forma que, para 2019,
todas as unidades já sabem. Oi. Pode fazer pergunta. Sim, eu vou colocar. Vou fazer o detalhamento. E uma participação ampla de diferentes atores. Vocês vão ver que esse planejamento não se limitou a técnicos de dentro do tribunal, mas esse planejamento contou com a participação de pessoas de fora. Então, qual foi a metodologia? Completamente alinhada com o nosso planejamento estratégico. A missão é fiscalizar a gestão, mas a visão, sermos um tribunal mais próximo da sociedade e com mais resultados que a beneficiem. Esse foi o mote de todo o processo a partir daqui. Porque a seleção tinha que dar conta desta visão. Então, qual foi a metodologia? São 2 subprocessos. Um inicial é conhecer o universo fiscalizatório. E vocês vão perceber que esse processo que a gente está colocando aqui, ele se reproduz por todos os níveis do planejamento. Então, aqui a gente está falando de um planejamento macro, de um planejamento tático. Claro que no planejamento operacional de cada auditoria, a gente passa por tudo isso de novo, só que num nível mais detalhado. Então, primeiro, eu tenho que conhecer qual é o meu universo. Depois que eu conhecer, e só depois que eu conhecer, é que eu posso selecionar o que vai ser fiscalizado, por meio de critérios objetivos. Quem lembra de ontem, isso tudo é norma. É a aplicação da norma. É a aplicação do método. Lá diz, eu tenho que conhecer a entidade. Primeiro, eu tenho que estudar aquilo. Primeiro, eu tenho que ter informações daquilo. Depois, eu vou fazer a avaliação do risco. Com base em quê? No objetivo. Aonde eu quero chegar com aquela fiscalização. Aonde eu quero chegar com aquela fiscalização? Neste nível. Eu quero chegar aqui. Eu quero chegar a ser um tribunal mais próximo da sociedade. Este é o objetivo deste planejamento. Como eu faço, então, para conhecer o universo fiscalizatório? Aqui a gente tem um mapinha que mostra mais claramente, então, os 2 subprocessos. Eu tenho o primeiro subprocesso, que é do conhecimento. Neste subprocesso, o que eu vou fazer? Eu vou tentar chegar a uma lista de situações problema, uma lista de possíveis objetos a serem fiscalizados. Depois, em amarelinho, eu tenho um outro subprocesso, que é o subprocesso da seleção, que, na metodologia que a gente desenvolveu, a gente fez em 2 fases. Uma primeira avaliação estratégica, que considera alguns itens, e uma segunda, que é uma análise de riscos. Então, a gente passaria por essas fases, e vocês veem que aquilo é como se fosse um filtro, né? Eu tenho um panelão com uma série de situações problema possíveis, e aí esse panelão eu coloco tudo que tem lá num filtro. E vou chegar a uma quantidade, um subconjunto de fiscalizações, de objetos de fiscalização. Então, esse primeiro subprocesso, o que a gente usou? Legislação, experiência de outros órgãos de controle, ou seja, outras auditorias, entidades de controle social. Deixa eu ver se... aqui no final, na transparência não ficou, no slide não ficou, mas a gente fez uma pesquisa absolutamente ampla, ou seja, artigos de jornal, artigos publicados, procuramos academia, enfim, nós fizemos uma ampla busca
de possíveis problemas. Problemas decorrentes, evidentemente, das gestões municipais. Tá? Fazendo um parênteses, tudo que eu estou falando aqui, apesar do nosso Tribunal de Contas fiscalizar tanto o Estado quanto o município, o Tribunal de Contas tem uma situação particular, né? Não, acho que aqui não cabe nem explicar, mas, enfim, este planejamento ele é voltado prioritariamente para a área municipal. Então, nessas nossas buscas de problemas decorrentes de problemas de gestão, digamos assim, de um uso inadequado do recurso, focado na gestão municipal. Isso aconteceu com uma equipe que realmente se debruçou numa série de fontes de informação, trazendo muitos possíveis objetos de fiscalização. Aí a gente conseguiu um rol, não sei, de 140, 150 possíveis objetos. Claro que aí houve uma equipe menor que foi compatibilizando. Isso aqui é repetido, não, essas duas coisas podem ser unidas em um único objeto. E isso foi sendo compilado até que a gente chegou num universo de cerca de 120, 115 possíveis objetos. Aí, no segundo subprocesso, a gente passa a selecionar. Nessa avaliação inicial desses 120 que seja problemas, foram considerados alguns itens, como, por exemplo, qual é a capacidade do tribunal de fazer uma fiscalização e enfrentar este problema. Né? Porque, às vezes, existem alguns problemas que realmente eles são gravíssimos, mas, por uma razão ou outra, é inviável para o tribunal conseguir enfrentar aquela auditoria. Depois eu vou mostrar para vocês a planilha, que tem todos os critérios que a gente usou, mas, enfim, foi feita uma pré-seleção, então, e desses 120, ficaram uns 44, 50, algo nesse sentido. E, a partir daí, a gente fez uma análise de risco, em que, aí sim, as unidades receberam, olha, são esses 50 que ficaram. Agora, cada um classifica, fazendo análise de risco para ver o que é prioridade. E a gente pegou de cada um das unidades, e cada um dos participantes, e fez uma média. E, a partir dessa média, a gente conseguiu chegar nas prioridades, nos objetos prioritários. Ou seja, foi todo um processo colaborativo. Além das unidades do tribunal, a gente disponibilizou essa planilha para análise de risco para os observatórios. Então, a gente tem um contato com o Observatório Social do Brasil. Eles têm, se não me engano, em 15 municípios. Cada um desses preencheu a matriz de risco. A gente recebeu e participou da média também para conseguir chegar nas prioridades de fiscalização. O que a gente conseguiu entender como um benefício dessa estratégia toda? Primeiro, a partir de agora, essa metodologia ela pode ser modificada, ela pode ser alterada, ao longo dos anos ela vai ser melhorada, mas, pela primeira vez, o tribunal pode dizer que fez uma seleção com base em uma metodologia que é clara, que é definida, que tratou de análise de risco, e que pode ser replicada. Pode ser modificada, pode ser, mas ela pode ser replicada, de forma que, a cada ano,
não vai ser uma surpresa novamente, ou seja, a cada ano começa, bom, então como é que eu vou construir isso? Não, agora existe um método para se fazer isso. E a gente percebeu a possibilidade de trazer os diferentes atores para dentro desse plano. Então, foi muito interessante abrir isso para o controle social, desde o momento do planejamento. Porque uma das questões também que eu acredito que todos os tribunais estão vivendo, e a gente vê isso com iniciativas de alguns aplicativos e tudo mais, é que, diante do nosso limite de recursos, muitos tribunais precisam e fomentam a participação do controle social como colaborador mesmo das nossas próprias ações. Sim. Precisa um microfone. Bom dia, gente. Daniel Arruda, Tribunal de Contas do Estado da Bahia. A conselheira Doris, ainda há pouco, colocou aí algumas soluções, algumas propostas de soluções para a eficiência e eficácia dos trabalhos do Tribunal de Contas, inibir corrupção e uma série de coisas. E, dentre elas, tinha lá também a questão da implementação de ações com fins de apoiar e incentivar o controle social. Eu estou completando 29 anos nessa casa. Essa questão de controle social, sempre eu participei, desde os primeiros encontros técnicos aqui, sempre essa retórica de controle social, contribuição do controle social. Mas a gente não vê nada de prático. Os tribunais de contas não têm, por exemplo, um EAD, um curso EAD, para capacitar o cidadão a atuar no controle social. Imagine um cidadão lá de Tabocas do Brejo Velho. Como é que ele vai contribuir com os trabalhos do Tribunal de Contas do Estado e do município? Quais são os canais, quais são as ferramentas que ele tem? Como ele deve atuar? Como ele deve denunciar? Como ele deve participar desse processo de controle social? Se a gente não capacita, não orienta, não doutrina. Eu fico observando Casa do Conhecimento. Como a gente pode multiplicar o conhecimento para a cidadania? Porque o Tribunal de Contas são órgãos limitados, com quadro resumido, cada vez mais limitado, a cada dia a gente vê isso aí. E a gente precisa utilizar realmente as ferramentas da tecnologia da comunicação e informação, como a conselheira Doris colocou aí, dentre as alternativas de soluções, a utilização das ferramentas de comunicação, para poder doutrinar essa sociedade. Imagine lá o cidadão de Barranco do Sincorá, estou indo longe, viu? Como é que esse cara vai poder participar, colaborar com o trabalho de auditoria, com o trabalho de controle, Como a gente vai capacitar, vai levar conhecimento a esse cidadão para poder atuar no controle social, se a gente não oferecer as ferramentas, não oferecer o conhecimento necessário para eles atuarem, E a gente poder realmente se beneficiar, que também seremos beneficiados, com a colaboração dessas pessoas. Então, está na hora do Tribunal de Contas propor um curso, um EAD. Mas só se todos os tribunais de contas tivessem um EAD orientando como é que o cidadão atua, como ele deve atuar, como ele deve denunciar, como ele deve participar no processo do controle social e como ele deve atuar junto aos órgãos de controle. E depois até tem um certificado, um certificado de cidadão. Depois que ele fizer aquele curso EAD, ele receber um certificado de cidadão do controle externo, cidadão do controle social, receber um título para poder se sentir motivado, incentivado a realmente atuar no controle externo, no controle social, em apoio ao controle externo. Eu acho que está faltando isso, essa interação, sair do discurso e partir para a prática, para a ação, Ver como os tribunais de contas podem implementar meios de comunicação, de acesso e de promoção do conhecimento. Ok? Era isso que eu queria colocar. A gente tem, do mesmo jeito que controle social, controle interno também, a gente tem extremas dificuldades, e também há anos e anos os tribunais fomentam o controle interno, mas, claro, o tribunal, nesse sentido, tanto de fomento ao controle interno quanto ao controle social, nós somos um dos tantos atores,
né? Também a gente imaginar que a gente vai conseguir fazer com que todo mundo que está lá no município de 2.000 habitantes consiga sozinhos, não vai ser assim, né? Passa por uma mudança de cultura, né? Eventualmente até ter aula de cidadania na escola. Aí isso também não depende exclusivamente dos tribunais, né? Nesse sentido, claro, é um arcabouço todo de conhecimento, de cidadania, enfim. Mas, claro, de qualquer forma, a gente continua buscando promover o controle social. Então, é nesse sentido que a gente falou, olha, se na nossa visão a gente tem que se aproximar do controle social, é esse o nosso objetivo, então vamos abrir o planejamento para quem interessa, para os usuários, uma das partes da auditoria, né? Então, foi essa a motivação. Aqui vai ficar talvez um pouco complicado, porque eu não consigo mexer no Excel, eu tenho que ficar lá escondidinha, vocês não vão me ver. Mas eu quis só mostrar para vocês, por exemplo, foi isso aqui que foi para os observatórios. Então, uma relação. Aí a gente tem uma classificação por área de fiscalização, subárea de fiscalização. Essa situação, problema, na verdade, a gente considera isso como os objetos. E aí é uma matriz mesmo. Eu vou só mostrar aqui. No de cá. Ah, porque está aqui. Gente, só um minutinho, que está difícil aqui chegar no... Isso. Na verdade, é uma matriz, né, normal, só que eu tenho aqui os problemas e vou ver aqui a probabilidade. Então, eu tenho na matriz aqui definido, eu consigo olhar aqui essa métrica das probabilidades e dos impactos. É uma matriz de risco normal, que vocês já conhecem, enfim. A classificação iria de 1 a 5, a gente tem qual é a descrição, né, para a probabilidade, ou seja, qual a probabilidade? Probabilidade daquele problema ocorrer, de fato. E o impacto, qual é o impacto caso aquele problema ocorra, se ele é maior ou menor. E a partir daí a gente fez, então, essa priorização. Então, rapidamente, só para trazer para vocês esse esforço, digamos, e essas dificuldades que a gente passou, para conseguir orientar para onde o tribunal vai a cada ano, né? E isso é extremamente importante, esse processo, porque isso é a base do que vai acontecer ao longo do ano, com todos os técnicos, com todo o esforço que a gente utiliza para chegar a resultados. E é lógico que aí, a partir desses objetos selecionados, a gente parte, então, para a seleção dos municípios. Ao contrário, né, é uma outra lógica, digamos, porque a gente tem aquelas metas. Então, a partir desses objetos, a gente faz a seleção, também considerando a análise das situações de cada entidade, de cada município, quais municípios cabem em cada uma das fiscalizações, né? Então, falando, por exemplo, de uma forma muito básica, só para vocês entenderem. Vamos dizer que lá o meu objeto seja RPPS. Obviamente, eu só vou poder fazer essa fiscalização nos municípios que têm RPPS. Né? Então, a partir dos objetos, a gente vai encaixando os municípios. A gente só tem 5 minutos e eu queria ver se vocês querem perguntar. Denise, na verdade, estão várias perguntas aqui. Para chegar nesses
44, na realidade, você aplicou a análise de risco para todas aquelas 120, no final de maior probabilidade de impacto, chegou nos 44? Não. Como é que você chegou dos 120 nesses 44 aqui? Vamos compartilhar. Aqueles 144 foram, eu não me lembro exatamente o número, parece que eram 120 no final, que eram, vamos dizer assim, o universo já limpo, entre aspas, né? Porque muitas coisas tinham repetidas, outras coisas podiam ser agregadas, então ficaram uns 120, mais ou menos. A gente não aplicou a matriz de risco para os 120. A gente usou alguns critérios para hierarquizar esses 120 e chegar em 44, 50, algo assim. Que são critérios do tipo... como eu falei, o tribunal tem condições de atuar nesse objeto ou não tem? Qual é a possibilidade de piora dessa situação? É mais grave, é menos grave? É mais urgente ou é menos urgente? Então, foram uma série de itens que foram considerados para transformar esses 120 em 44. E, a partir daí, só nesses que restaram, é que foi aberto para o grupo todo de novo para se fazer, então, a análise de risco. Vamos lá. É difícil ver com esses 44 aqui. Claro, a probabilidade de ocorrer em municípios, isso pode variar drasticamente, né? Então, no município, uma probabilidade é mínima, no outro, a probabilidade pode ser extrema. Se aplica os mesmos 44 para todos esses municípios, mesmo que a probabilidade deles seja muito baixa de ocorrer, ainda assim será aplicado esse objeto. A gente tem realmente uma diferença que pode acontecer com relação, lógico, vai existir diferenças com relação ao controle interno, mas... veja, a gente tem 399 municípios. Desses 399, 50% deles têm menos de 10 mil habitantes. Então, por mais que exista uma heterogeneidade, ela é mais visível com relação a 20, por exemplo, que tem condições completamente, realmente aí sim, são completamente diferentes. De resto, existe neste nível de abstração que a gente está tratando, existe uma certa similaridade de realidade, né? Então, é aquela história que de perto ninguém é normal, mas olhando de longe você consegue ver essas similaridades, né? Então, é neste nível alto de abstração que a gente está trabalhando aqui. Por isso que quando você seleciona um objeto para fiscalizar, aí sim entra a questão da entidade. Ok, é importante para o tribunal, considerando este ambiente de problemas que existem no Estado, relacionados a administrações municipais, neste ambiente, é importante tratar disso, né? Agora, exatamente quais são os municípios que se encaixam ou que têm, de fato, mais problema com relação a esta questão? Aí, sim, a gente trabalha com a seleção dos municípios, porque, evidentemente, existem alguns que não se encaixam naquele problema. Eu vou falar, por exemplo, pegar aí obras paralisadas, digamos, né, que seja um objeto que a gente está trabalhando. Tem alguns municípios que têm uma restrição de recurso muito grande, que são extremamente dependentes, ou que têm um controle péssimo interno com relação ao processo de execução de obra. É nesses que a gente vai. Existem outros, ou que nem tem obra, ou que nem tem, enfim, paralisação ou problema com relação a essa execução, e aí não vai ser ali. Então, sim, vocês de 400, vocês vão de forma presencial a 100 municípios a cada ano, é isso? Tá. Então, mais ou menos isso, né?
100 inéditos pelo menos. A meta diz assim, eu vou em 400. Curitiba, eu vou todo ano. Maringá, Londrina, Cascavel, eu vou todo ano, considerando diversos objetos. Em maior descumprimento em relação a esses 44 objetos. Isso. Assim? Então, Isso mesmo. Como se tivesse um ranking ali dos municípios inéditos. Isso, faz um baseado ranking. nesses 44 objetos. Isso quais mesmo. aqueles que potencialmente estariam em maior nível de não conformidade com relação Isso, a e esses esse objetos. ranking a partir de levantamentos, a partir de, enfim, aí é toda uma pesquisa, né, de informações. Não, claro, não só dos dados que a gente tem, né, dados externos. Às vezes a gente consulta especialistas também, enfim, tem toda uma dinâmica daí, dependendo de qual é a auditoria, de qual é o objeto. Tá, deixa eu fazer a última pergunta, senão... eu vi algum daqueles objetos ali, eles claramente são extraídos de forma, né, digamos, né, na retaguarda, através de cruzamento de dados. Por exemplo, saber se um determinado cidadão ele cumpre um requisito ou não, né, para estar naquele programa ou não, isso é feito a partir de base de dados, eles cruzam os dados, identifica que aquele CPF com aquela renda ele não poderia estar, por exemplo, naquele programa. É isso? Ou tudo aquilo ali é verificado in loco, presencialmente, ou parte é presencial, parte como eu falei, esse planejamento a partir de 2018, ele traz no seu bojo todo tipo de fiscalização que a gente faz, todas as estratégias que a gente faz. Dependendo do objeto, a melhor estratégia é uma. A gente tem como regra o seguinte, apesar de eu ter que ir em 100 municípios como meta, tudo que eu posso fazer remoto, eu faço preferencialmente remoto. Eu só vou fazer uma auditoria em loco se fizer diferença eu estar em loco. Porque tem coisas que eu não consigo de forma remota. Então, essa é a... Mas para esses 100 municípios tem sempre a presença em loco ou algum desses 100 para faz tudo esses remoto? 100 sempre loco. tem a presença em loco. Tá. Veja, e essa é uma, vamos dizer assim, uma característica, uma meta que foi colocada para o tribunal nesses 4 anos, não significa que a gente vai continuar isso. Tem uma dúvida que a gente tem, é isso mesmo? Quanto custa você ter um técnico, 2 técnicos andando 500 quilômetros, por mais que ele fique um dia para identificar, sabe? A gente tem esses questionamentos também. Bom, mas num primeiro momento ficou importante, simbólico, dizer, não, o tribunal, de fato, está presente e os municípios têm esta sensação do controle. O tribunal existe. Então, digamos, foi uma premissa que foi colocada, uma meta que foi colocada. O último ano vai ser 2019. Então, quando acabar 2019, não vai existir mais nenhum município que não tenha sido visitado pelo Tribunal de Contas. Claro que a partir daí, em 2019, a gente já vai repensar. Bom, é isso mesmo? Como é que faz? Enfim. Tem todas vocês é de 4 anos. O tempo está esgotadíssimo, gente. Tem um monte de gente levantando e daqui a pouco o Nelson me bate aqui. Eu não sei o que fazer. Obrigado, senhora Denise Gomel, pela participação do TCE do Paraná. Uma salva de palmas. Convidar o senhor Roberto Tenório, auditor aqui do TCE Bahia, agora para fazer também a sua apresentação. Bom dia a todos. Eu queria começar essa apresentação, primeiro fazendo uma pequena correção do nosso apresentador, porque eu estava sentado junto de Josi, nossa colega, e ela me perguntou assim, você tem um irmão novo aqui no tribunal? Eu digo, não conheço. Robério. Vocês conhecem Robério ou não? Não conhecem? Porque ele no início ele me apresentou como Robério. Mas Robério é Roberto, é a mesma pessoa. Não é meu irmão não, viu, Josi? E parece que nós não combinamos, Denise, mas nós vamos complementar a sua apresentação.
Você falou do planejamento tático e nós vamos falar do processo de auditoria. E para escolher a auditoria que nós vamos apresentar aqui, claro, não vamos detalhar muito, porque é uma auditoria muito grande, nós seguimos 3 premissas. A primeira é que essa auditoria tinha que seguir as normas da NIBASP. Tá? Segundo, ter uma metodologia muito bem definida. E a terceira, principal, está muito bem documentada. Tanto armazenada no nosso sistema, essa documentação, como também bem organizada para que nós pudéssemos, né, trazer essa documentação e apresentar aqui. Então, nós vamos apresentar uma auditoria operacional. E aí, Nelson, você tem falado tanto em ilhas, nós também temos ilhas. Né? E a auditoria operacional é uma de nossas ilhas. Né? E nós fizemos, no ano de 2013, e não estranhe por que pegar 2013, porque nós vamos trazer o processo completo. A auditoria e depois o monitoramento. A auditoria no programa Fortalecimento da Educação Básica, feita na Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Bom, aqui eu trago a NIBASP, seus princípios, né? Os princípios relacionados ao processo de auditoria, o planejamento, a execução, o relatório, e aí a gente vai passar por cada um dessas etapas do processo. Vamos começar pelo planejamento. Como é que foi planejada essa auditoria? Primeiro, no planejamento, foi estabelecidos os termos da auditoria. Bom, é importante, Zé Raimundo já falou aqui, nosso superintendente, de que anualmente, nós estamos fazendo isso agora, é construída uma matriz de risco para definir o nosso planejamento tático e o nosso planejamento operacional. Quais serão as auditorias a serem realizadas no ano de 2019? Está sendo agora, né, no final de 2018, definidas através da nossa matriz de risco. Né? A partir daí, nós, então, em 2019, passaremos a executar aquilo que foi planejado esse ano. E aí, lá em 2013, essa é uma ordem de serviço da auditoria 080-2013, foi estabelecidos os termos da auditoria. Aí tem o objeto, a natureza, o objetivo da auditoria, nesse caso aqui, é avaliar as ações governamentais desenvolvidas nas 3 esferas de governo, e aí a observação é uma auditoria coordenada, então, TCU, TCE, no nosso caso, TCM, cada um na sua esfera, participando dessa auditoria. Né? O prazo da auditoria, depois de estabelecidos os termos, né, nós passamos a... Como é que nós conheceríamos melhor o objeto a ser auditado? Né? Então, foi feito toda uma... Esse aqui são os procedimentos básicos, né? É uma folha de papel de trabalho. Esses procedimentos estão no SGA, então, Sistema de Gestão de Auditoria, e que definiu quais seriam os procedimentos a serem executados para se conhecer melhor aquele objeto que seria auditado. Diga, Daniel. Uma observação em relação ao SGA e a estrutura básica do SGA, nosso sistema de gerenciamento da auditoria, de uma ferramenta TI. Só para lembrar, Roberto, que foi um tema abordado ontem aqui, na palestra de ontem, sobre aquelas etapas do planejamento, definição de objetos, uma série de etapas que são recomendadas pela NIBASP, certo? E o nosso sistema de gerenciamento da auditoria é um sistema informatizado no qual muitas de suas informações, tanto do planejamento quanto da execução, segue, em boa parte, as recomendações que estão na NIBASP, para alertar o pessoal sobre um tema de ontem, para eles entenderem o quanto é importante ter um sistema hoje informatizado para poder possibilitar
o cumprimento daquelas questões que foram abordadas ontem pelo colega na apresentação de ontem. Ok? Ou seja, aquelas preocupações sobre a definição do objeto, das fontes de critério e tudo mais, o nosso sistema obriga os técnicos e gerentes a preencher as informações conforme as recomendações da NBASP. Sacou? Era só isso aí. Ok, obrigado, Daniel. Mas complementando o que você está falando, o sistema está lá, ele é o meio. Ele precisa do auditor. Não adianta também ser obrigado e colocar qualquer coisa lá dentro. Né? É preciso que o auditor, né, trabalhe corretamente e coloque ali as informações necessárias, né, no sistema. Então, aqui tem os procedimentos, né? Também para se obter conhecimento sobre o objeto auditado, se procurou saber quanto de recursos estavam envolvidos naquele processo, né? Também foi analisado o problema da auditoria, isso aí é uma árvore de problema. Então, foi construída essa árvore, né? A partir, aqui o problema central seria a deficiência do sistema estadual de educação do ensino médio, né? Ensino médio, porque na nossa competência Estado, nós somos Tribunal de Contas do Estado, então na nossa competência é o ensino médio, tá? E a partir dessa construção desse problema, nós fomos identificar as causas, né? E vamos adiante, né, conhecendo aquilo que nós vamos auditar, que é fundamental. O auditor não pode ir para campo, não pode começar a auditoria sem conhecer exatamente o que ele vai fazer. E aí eu queria fazer outro parêntese aqui. Nós vamos falar de auditoria operacional, e muito tem se dito, mas a auditoria operacional tem uma metodologia, o TCU construiu uma metodologia muito boa. A gente segue essa metodologia para a auditoria operacional, mas essa metodologia, gente, pode ser utilizada em qualquer auditoria. Regularidade, financeira um pouquinho menos. Tá? Eu não posso, numa auditoria de conformidade, ir para uma determinada entidade sem conhecê-la muito bem, sem conhecer quem são os dirigentes, qual a legislação a que ela está que ela tem que cumprir, sem conhecer os seus processos, a sua estrutura, é fundamental. Mesmo na conformidade. Na auditoria operacional, sim, a gente faz. Aliás, tem feito isso, né? Eu falei de processo, né? Eu começo aqui, depois de definido o problema da auditoria, de construir um conhecimento em cima de todas as informações colhidas do objeto auditado, eu vou definir alguns processos, né, que são importantes eu conhecer mais profundamente, porque os riscos estão nos processos. Os riscos estão lá na operacionalização do processo. Eu preciso conhecê-los muito bem, passo a passo, para saber como está funcionando. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo auditoria e, ao mapear um processo de autorização de fornecimento de combustível de um órgão qualquer, eu cheguei, depois de mapear o processo inicialmente seguindo as normas da instituição, eu fui, na prática, mapear o processo de como realmente estava funcionando essa autorização e descobri que a pessoa mais importante que autorizava o fornecimento do combustível era o bombeiro do posto. Ele é que tinha o poder na mão. Ele é que dizia, esse carro pode, esse carro não pode. Né? Mas a gente precisa conhecer isso muito bem. E essa auditoria fez isso mapeando alguns processos, os processos que a auditoria entendeu que seriam importantes conhecer mais profundamente, para, a partir daí, através também outro parêntese, existem N ferramentas, né, que podem ser usadas, que nos ajudam a melhorar, a fazer melhor o diagnóstico daquele trabalho que nós vamos executar. Preciso utilizar todas as ferramentas? Depende da
do trabalho que você está executando. Depende da necessidade do trabalho que você está executando. E aqui, no nosso caso, nós utilizamos a matriz SWOT. Mapeamos o processo, identificamos os processos e, nos processos, identificamos pontos fortes e pontos fracos internos do processo. Oportunidades e ameaças que podem, de alguma forma, interferir naquele processo e provocar algum impacto no objetivo a que ele se destina, né? E definimos, através da matriz SWOT, né, principalmente quais seriam os pontos fracos e as ameaças. A partir daí, nós construímos a nossa DVR, que é o Diagrama de Verificação de Risco, que é feito por vocês naquela matriz, já no final, na operacionalização. E nesse diagrama, nós elencamos todas as fraquezas e ameaças identificadas lá no SWOT. A partir dessas fraquezas, identificamos qual o risco ao objetivo a que ela se propõe. Por exemplo, deficiência no processo de matrícula do ensino médio. Qual o risco? Alunos não matriculados ou matriculados incorretamente. Muitas vezes, o aluno mora aqui nessa região da cidade e é matriculado numa escola lá no subúrbio. Isso é deficiência do processo de matrícula, né? E aí, a partir da identificação do risco, eu vou identificar qual a probabilidade de ocorrência desse risco e o impacto que ele tem sobre o resultado pretendido. E aí vou dar uma pontuação que vai de 1 a 5 para avaliar esses riscos. A partir da avaliação desse risco, eu construo um gráfico e identifiquei ali, por exemplo, está em vermelho, o 5, que no nosso caso aqui está cortado, mas é a fragilidade de alguma coisa, viu, gente? Eu não sei exatamente, não me lembro, mas insuficiência de equipamentos e materiais é o risco. Processo de compra de equipamentos e materiais deve ser, né? Repare que ele tem uma probabilidade de ocorrência 4 e um impacto sobre o resultado de 5. Como é que a gente chegou a essa pontuação? Foi dada aleatoriamente, tá? Através de todas as ferramentas utilizadas, né, são várias, eu trouxe algumas, nós vamos fazendo um diagnóstico e conhecendo melhor o que está sendo auditado. Tá? Numa outra auditoria, não nessa, nós chegamos também a discutir com o auditado, o órgão executor lá do programa, e demos a ele essa matriz, o DVR, e pedimos a ele que eles fizessem a avaliação. E fizemos uma comparação com a avaliação dele e a nossa avaliação, né? Para que estamos fazendo isso? Nós não podemos auditar tudo. Educação básica é um mundo, gente. Não dá para auditar tudo. Eu tenho que escolher muito bem o que eu vou auditar. Eu tenho que saber exatamente onde eu vou focar a minha auditoria, né? E é esse o objetivo a que se propõe esse estudo. Depois, terminada essa fase, eu vou construir o meu plano de auditoria, né? Como é que foi construído? Aqui no nosso caso é a nossa matriz de planejamento, que não é enorme, eu trouxe aqui um pedacinho dela, tá? Com todas as conexões, eu vou identificar o problema da auditoria já está lá, eu vou identificar cada questão de auditoria que vai ser levantada, vou identificar as informações, as fontes de informações, os procedimentos, que procedimentos eu vou adotar para executar aquilo que eu estou me propondo, para responder aquela questão e para obter essa resposta que está aqui no final, o que a análise vai permitir dizer. Tá? Então, eu tenho aqui o meu plano de auditoria. Aí eu parto para a execução. Eu fiz questão de botar esse slidezinho, que eu busquei lá no Google Imagem,
que mostra assim, execução do planejamento. Porque a gente fala execução da auditoria. Mas é do planejamento. Eu vou executar aquilo que eu planejo. Se eu não planejo, como é que eu executo? Nós temos executado muito sem planejar. Né? E aí a gente vai fazendo o que vai dando na cabeça. Vamos fazendo, ou copiando o que foi feito antes e replicando para a auditoria que a gente está fazendo nesse momento. Aqui, por exemplo, é um questionário. Né? Nessa auditoria, nós utilizamos aqui um aplicativo chamado SurveyMonkey, que acho que muitos conhecem, que nos ajuda a encaminhar via internet questionários e fazer uma pesquisa junto a todos os atores do programa, desde aqui como a educação, diretores de escola, professores, diretores acadêmicos, alunos, né? Nós encaminhamos. Muitas vezes é possível você mandar para todos, e muitas vezes não é possível mandar para todos. E aí nós temos que fazer uma seleção. Aqui, nesse caso, nós mandamos para todos os professores do Estado um questionário. Tá? E também definimos que iríamos visitar algumas cidades do Estado da Bahia, que nós temos na Bahia 417, não é isso? Municípios. Nós iríamos visitar, não dá para visitar 417 municípios. E quais os municípios que nós deveríamos visitar? Eu gostaria muito de ir para Porto Seguro, né? Barra Grande, né? Barra Grande não é nem município, é Maraú, né? Maraú. Ilhéus está meio caída. Eu gosto de Itacaré. Ilhéus a gente pode ir para Itacaré, não vai para Ilhéus. Eu gostaria, toda vez que tem auditoria que tem que viajar assim para a cidade, eu escolho as cidades e vou. Legal, né? Não pode ser assim. Nessa auditoria, nós não temos a expertise. Vamos voltar a aprender um pouquinho de estatística hoje à tarde, né? Mas nós não temos expertise em estatística. Quando eu escolho uma amostra aleatoriamente, por qualquer motivo, sem uma análise probabilística, eu só posso falar daquela amostrazinha que está ali escolhida. Mas se eu utilizo uma análise probabilística estatística e essa amostra escolhida a partir dessa análise, aí eu posso falar do universo. Mas aí acontecem coisas do tipo, eu me recordo bem dessa auditoria, que nós contratamos um estatístico, o tribunal contratou um especialista para nos dar apoio na definição da amostra de quais das 417 cidades deveriam ser visitadas. Mas aí entram vários aspectos que têm que ser colocados nesse bolo. Por exemplo, qual o tempo que a gente tem? Nós tínhamos 15 dias para fazer as visitas. A Bahia não é pequena, né? Quantos auditores nós temos? Qual a distância de uma cidade para outra? Repare o quanto o planejamento tem que se preocupar. Muitas vezes a gente passa um dia na cidade, um dia viajando, outro dia em outra cidade. Tudo isso tem que ser previsto no planejamento. Outra coisa, eu vou chegar lá na cidade, eu estou viajando, eu vou chegar lá na cidade e devo encontrar as pessoas que eu preciso contactar lá naquele momento que eu vou chegar. Porque eu vou chegar na cidade, né, muitas vezes a gente quer conversar com os alunos, nesse caso a gente precisava conversar com os alunos, a gente trabalhou com grupos focais, e a gente reuniu os alunos em sala de aula para fazer um grupo focal, e a gente precisava um número de alunos. Os alunos não eram escolhidos pela escola. Se fosse escolhido pela escola, a gente
pedia a relação dos alunos na escola, selecionava os alunos no critério lá estabelecido também pelo estatístico, e ia para a execução lá. No dia que a gente chegasse na cidade, os alunos tinham que ir lá esperando a gente. Porque se não tivesse, a gente ia perder tempo da auditoria. Então, todas essas preocupações são importantes para que a gente tenha um planejamento muito bem feito, para que na hora que eu vou executar, eu não tenha problema, eu não encontro problema. Aqui, como foram obtidas a avaliação e avaliadas as evidências e tiradas as conclusões. Aqui é uma matriz de achados, né, que responde aqui a questão 1, em que medida a gestão escolar e o apoio da Secretaria Estadual de Educação a essa gestão tem contribuído para melhorar o ensino médio do Estado. E aí tem ali entrevistas a diretores, vice-diretores de 21 colégios estaduais, né? Situação encontrada, deficiência do processo de elaboração e implementação da PPP. Critério, artigo tal e tem o critério. Evidências, tem todas as evidências elencadas aqui, tá? As causas dessas evidências, desses achados e as recomendações. Então, está ali muito bem definido o que foi que a auditoria fez, né? E o que encontrou. E aqui o nosso relatório. Ao final do trabalho, é elaborado um relatório, né? Não tem 200 e tantas páginas. Nosso relatório aqui já são mais enxutos, né? Nós temos, inclusive, uma norma interna e isso, inclusive, no SGA tem definido lá o modelo do relatório, né? E aqui o julgamento, né, a apreciação da resolução número 187, que finaliza o processo da auditoria. Mas a auditoria foi concluída aqui? Não. Isso foi em 2014, né? Isso é a pressa de vir para cá, a gente pula uma... Na verdade, é começar por aqui. A gente então fez um monitoramento. Monitoramento de quê? Lá na resolução, no plenário, né, tinha algumas determinações. Inclusive, né, uma determinação que era que em 180 dias a Secretaria deveria encaminhar ao tribunal um plano de ação indicando etapas, prazos e possíveis soluções, né? Isso é resolução do tribunal. O que é que a auditoria tinha que fazer? Monitorar para verificar, no prazo que foi lá estabelecido pelo plano de ação, o que foi executado ou não, né? E aqui está a ordem de serviço. Esse monitoramento já foi em 2016. Ordem de serviço 111 de 2016, uma auditoria de monitoramento, né? O objetivo da auditoria é realizar o monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações proferidas pela resolução número 187, tá? Decorrente do processo, né? Aí é um procedimento, são os procedimentos definidos pela equipe de auditoria que deveriam ser executados pelo monitoramento. E, ao final, temos aqui o relatório de monitoramento. E um resumo aqui do que foi encontrado com o monitoramento. 83%, em dezembro de 2016, 83% das determinações não foram cumpridas, 5,6% foram cumpridas e 11,1% estavam em cumprimento. Aí o que o tribunal fez? Outra resolução. E outra determinação, né? E isso depois vai para as contas. É isso que a gente queria apresentar.
né? Qualquer esclarecimento, estamos aqui. É importante. Obrigado. Essas palmas têm que ir para realmente quem fez a auditoria. Eu só estou apresentando. Mas essa auditoria foi feita pela quinta, que Zé não está aqui, acabou de sair. Não, está aí, Zé. Pela quinta coordenadoria, Zé Luiz. E pela 7ª coordenadoria, Zé, aquele rapaz lustroso ali, ó, lá no final. Zé Luiz. Não. Bom. E só vou apresentar aqui. E temos também, Marcos André não está aqui, mas a gerente está, que é Josi, que é a gerente, foi gerente dessa auditoria. E a equipe que trabalhou com a gente, né? Minha ex-chefa, né? Diga. Sim, nós temos, nos últimos anos, principalmente, nós começamos lá no Promoex, antes do Promoex, inclusive, como era aquele antes do Promoex, que a gente tinha o DEFID, tinha o SERDES. Nós tínhamos uma parceria com o Banco Mundial e o DEFID. É a Agência de Fomento da Grã-Bretanha, né? E nós começamos a publicar sumários, desde aquela época, isso foi em 2000... Eu não sou tão antigo aqui no tribunal, meus cabelos brancos são descoloridos, não me lembro exatamente, mas já tem um bom tempo, mais ou menos 20 anos, né? E depois do Promoex também publicamos os sumários executivos. Passamos uma época que deixamos um pouco de publicar. Há 4 anos atrás, na gestão do conselheiro Inaldo, voltamos a publicar os sumários, né? E essa auditoria foi da época que deixamos um pouquinho de publicar. Da educação básica? Acho que não. O Josi me disse que não tinha. Bom, os sumários agora estão sendo publicados. Nós estamos, inclusive, mais um para sair agora, né? Lá na Superintendência a gente fecha esses sumários, que é um resumo da auditoria, né? É isso aí, gente. Estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento, né? Isso é um pedaço da auditoria. Diga, Josi. Da outra educação, não foi essa. Da coordenada. Que esse anterior à coordenada. Ok? Então, assim, com as 2 apresentações, a gente finaliza as atividades desta manhã. À tarde teremos o minicurso, esperamos contar com todos.